Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Igreja Cristã foi criada pelo Espírito Santo, mas sempre esteve, ao longo de sua história, envolvida em conflitos, porque as testemunhas de Jesus Cristo sempre proclamaram aquilo que Jesus ensinou e viveu. Conforme podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 a 60, que eu passo a ler agora. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram o moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. O livro de Atos dos Apóstolos relata a criação, a organização, o crescimento, mas também a perseguição à Igreja cristã. Relata de como o Espírito Santo capacitou homens e mulheres a propagarem o Evangelho de Jesus e as consequências da sua presença viva entre nós. E uma dessas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo foi Estevão, um dos 7 diáconos escolhido para servir à mesa e se encarregar de cuidar das necessidades das pessoas. Apesar de diácono, Estevão era também um fervoroso pregador que colocou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, dependendo única e exclusivamente do amor e dos cuidados de Jesus. E por ser fiel a Jesus Cristo, Estevão foi apedrejado e morto, sendo considerado o primeiro mártir da Igreja cristã. A oposição a Estevão surge dentro das sinagogas de língua grega que eram formadas por estrangeiros convertidos ao judaísmo. Não conseguindo lidar com as atitudes e pregações de Estevão, esses convertidos ao judaísmo subornaram pessoas para testemunharem contra Estevão, afirmando que ele blasfemava contra Moisés e Deus e contra o templo e a lei. Estevão, então, se defende diante do Conselho Superior, o Sinédrio, afirmando que a salvação vem por meio de Jesus Cristo, que quer que todas as pessoas tenham vida plena e que a salvação não vem
pela cega observância de leis que atrapalham a comunhão. Estas palavras provocaram ódio nas autoridades religiosas, que começaram a ranger os dentes, mostrando toda a violência que carregam no coração. Condenado, mas cheio do Espírito Santo, Estevão tem duas visões. Vê a glória de Deus. Com esta visão, ele revela que Deus não se identifica com a violência, com a exclusão e a indiferença. Segundo, vê Jesus em pé à direita de Deus. Ou seja, Jesus está presente na vida de Estevão. Para as autoridades, estas duas visões são blasfêmias. Por quê? Como pode um ser humano poder ver o céu e Deus? E como pode um condenado que foi morto na cruz estar à direita de Deus? Para as autoridades, isso não pode. As autoridades e as pessoas então avançaram contra Estevão e, sem julgamento, calaram a voz desse diácono por meio de apedrejamento fora dos muros da cidade, caracterizando assim um linchamento. Apesar de todo o ódio, meu amigo e minha amiga, Estevão perdoou seus algozes. Fiel ao amor e à fé em Jesus Cristo, Estevão entrega o seu espírito, assim como Jesus fez, nas mãos de Deus, como se adormecesse nos braços de Deus, mostrando com isso que a sua vida sempre esteve e continua estando nas mãos de Deus, a quem a vida pertence. Ouvindo essa história, meu amado e minha amada, essa história de Estevão, nós podemos concluir que, assim como Estevão, nós recebemos também o ministério de servir as pessoas que vivem com medo de serem perseguidas, alvejadas por balas perdidas, assaltadas, medo de falarem o que pensam, de serem rejeitadas por serem pessoas simples. Temos pessoas sendo colocadas de lado porque não têm formação, sofrendo racismo, discriminação devido ao gênero, fazendo com que as pessoas deixem de ter uma vida social. Assim como Estevão, temos de ir ao encontro dessas pessoas, porque Estevão foi de encontro às necessidades das pessoas em sua comunidade. Nós temos que ir de encontro às necessidades dessas pessoas, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio para acabar com o sofrimento. Nós conhecemos Jesus, conhecemos a sua palavra. E se nós que temos este conhecimento não fizermos isso, quem vai levar esperança, justiça, ânimo, direitos iguais para essas pessoas? Quem vai denunciar as atrocidades que se cometem às pessoas? Por isso, ser cristão não é somente professar a fé em Cristo, mas é ter convicção de que a vida pertence a Deus e foi dada para todas as pessoas. Nós,
que fomos comissionados a sermos testemunhas de Jesus Cristo, assim como Estevão, queremos que o bem vença o mal, que a paz vença o ódio, que a esperança vença a dúvida e o medo. Agora eu pergunto, isso é fácil? É fácil ser testemunha de Jesus Cristo? Não. Não é fácil. Na história da igreja cristã, além de Estevão, muitas testemunhas foram caladas por serem fiéis à palavra, aos ensinamentos de Jesus Cristo. Entre muitos, eu cito 4. Pastor Dietrich Bonhoeffer, pastor da Igreja Luterana Confessante, lá na Alemanha, assassinado no dia 9 de abril de 1945 no campo de concentração nazista de Flossenbürg, na Alemanha, sob acusação de conspiração contra o regime nazista de Adolf Hitler, que perseguiu e exterminou milhões de judeus. Cito também Martin Luther King Jr., pastor batista e ativista, assassinado no dia 4 de abril de 1968 em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, por conduzir protestos não violentos em defesa dos direitos civis dos afro-americanos. Eu cito também a diácona Doraci Julita Edinger, diácona luterana da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, assassinada no dia 21 de fevereiro de 2004 em Nampula, no Moçambique, por defender a causa de Jesus Cristo junto aos pobres e excluídos e viver isso no seu ministério diaconal. Eu cito também irmã Dorothy Me Seng, missionária americana e católica, assassinada em Anapu, lá no Pará, no dia 12 de fevereiro de 2005, por defender e implantar o projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, que defende e dá esperança aos agricultores de poderem trabalhar em paz na sua terra. Estas testemunhas fizeram as estruturas de morte rangerem os dentes, porque proclamaram a vida assim como Estevão, denunciando aqueles que não olham para Cristo, para o Cristo da vida, que está à direita de Deus, assim como Estevão havia visto. Mas estão olhando para os seus próprios interesses, apoiando-se em falsas leis e atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Agora, não podemos achar que aqueles que se escondem atrás da palavra de Deus vão semear a semente da transformação, vão defender a vida. Não. Estes preferem ficar do lado onde se ganha, onde se tem lucro, onde se tem prestígio. Eles querem ficar do lado do Conselho Superior, do lado do Sinédrio. E eles apoiam o apedrejamento. Eles apoiam calar a voz daqueles que falam a verdade. Para isso, nós não fomos comissionados quando Deus derramou o seu Santo Espírito sobre nós. Por isso,
Os exemplos dessas testemunhas acima não estão aí para nos amedrontar. Não queremos que ninguém mais morra por ser testemunha de Jesus Cristo. Mas podemos semear a semente da transformação, a semente da vida, passando a respeitar e ser educado para com as pessoas, dando atenção para ouvir os clamores das pessoas, cumprimentando e acolhendo alguém com palavras de carinho, de solidariedade e empatia. Não sendo indiferente para com o sofrimento e para com os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, mas vendo em cada pessoa o rosto de Deus. Fazendo assim como Estevão, sentir a presença de Deus, de Jesus Cristo e o céu aberto para nós. Não precisamos fazer grandes coisas. São pequenos gestos, mas são gestos que semeiam a vida. Que não esqueçamos, todo o nosso ministério de ser testemunhas de Jesus Cristo não é obra nossa, mas é obra do Espírito Santo que nos orienta e guia. Nós somos apenas instrumentos do Espírito de Deus aqui na terra. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário, seja onde for, né? Lá no YouTube também. Se quiser, se inscreva lá no meu canal, Pastor Willi Töpfer. E nós vamos nos ver no próximo domingo. Então, até lá.